Pode começar. Bom dia aos professores, bom dia aos nossos alunos, bom dia aos nossos funcionários. Hoje vai começar a 8ª CIPAT da FATEC Itacoaxetuba de 2021, né? Temos o professor Aparecido, coordenador de curso, que é um dos membros da CIPA, eu, Francisco, que é assessor técnico administrativo, também faço parte da CIPA, sou presidente da CIPA, tem a Kátia, que faz parte, que é a vice-presidente da CIPA, e a Silvana, que é a nossa secretária da CIPA. Então, estamos abrindo a 8ª CIPAT e passo a palavra para a professora Soninha. Professora Soninha? Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para conversar com vocês um pouquinho nessa manhã sobre esse tema, né, que me foi solicitado, como significar a nossa vida nos dias atuais. Então, nós vamos ter a oportunidade de refletir um pouquinho sobre essa questão que está fazendo parte aí da do nosso dia a dia. Eu só não estou conseguindo acessar o chat, então não consigo interagir, tá? Via chat. Depois a gente dá um jeito aí de conversar, porque eu não estou conseguindo ter acesso. Bom, então vamos lá, né? De mãos dadas, como significar a nossa vida nos dias atuais? Para a gente começar essa conversa, eu queria ler junto com vocês um pequeno poema do José Paulo Paes, que tem como título Sem Barra, e ele diz assim: enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Então, esse é um poema, né, aparentemente muito singelo, do José Paulo Paes, que é um poeta paranaense, que também escreveu poesia para criança, e nesse poema nós percebemos que ele pretende dialogar com aquela fábula conhecida, né, uma fábula de Esopo, contada por Montaigne, que é a fábula da cigarra e da formiga. Então, todo mundo conhece essa história e sabe que, na história original, a formiga trabalha durante todo o verão para se preparar para o inverno. Trabalha duro, né? Até que quando chega o inverno, ela tem todo o estoque de comida, ela está tranquila para passar por esse período duro que é o inverno. A cigarra, por sua vez, não se preparou, né? Ficou cantando durante todo o verão, e quando chega o inverno, portanto, ela fica lá, né? Ao Deus dará, né? Fica sem ter abrigo, sem ter comida. Moral da história, né? O trabalho é a coisa mais importante da vida. E aquilo que a cigarra faz, que é cantar, não serve para nada. Veja só o que acontece, né, com quem fica só cantando. Bem, então, esse é o discurso, né, presente no texto original, que é a fábula de Esopo, né, a cigarra e a formiga. Nesse poema do José Paulo Paes, nós percebemos aí uma inversão desse discurso, né? E todo mundo sabe que aquela conjunção ali, adversativa mas, que está presente na última estrofe, faz toda a diferença. O mas, ele inverte, né, o rumo da coisa. Então, ele estava, até a segunda estrofe, esse poema estava coincidindo com o discurso presente na fábula, né, a cigarra e a formiga. Agora, nessa última estrofe, nós percebemos que o José Paulo Paes está discordando, né, do texto original, porque aí ele comenta:
Mas, né, sem a cantiga da cigarra, que distrai a fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Então, nós pensamos, tá, o José Paulo Paes está apenas dialogando. Acho que seria bom desligar o microfone, né? Tem alguém com o microfone ligado. Acho que seria interessante. Tem um cachorro latindo aí. Por enquanto, nós estamos falando de cigarras e formigas. Os cachorros não entraram ainda na história. Bom, enfim, né? Vou tentar me concentrar aqui, apesar disso. Joel Batista, quem manda um WhatsApp para ele? Só um segundo. Francisco, tem que ajudar, é o aluno, eu não sei qual que é o nome dele aqui, para o Joel. Bom, então, já vou fechar, peraí. Continuando. Na verdade, não é um pecado, né, do José Paulo Paes. Na verdade, o José Paulo Paes não está falando nem de cigarros, nem de formigas, né? Ele está falando sobre o lugar da arte na nossa vida. A cigarra aí, né, a cantiga da cigarra, representa a arte na nossa vida. Ele deixa esse recado, né? Que a vida não é só trabalho, nós precisamos de algo. Oi, Soninha, só um minuto, eu estou perdendo tudo que você está falando. Porque eu estou tentando fechar o microfone aqui, só um segundinho. Ok. É que abriram o microfone que está aparecendo e eu não estou conseguindo descobrir quem é. Ah, fechou. Cido, é uma sugestão. Fechou? Não. Então tá bom, vamos. É que se eu colocar mudo para todo mundo, eu coloco mudo para ela também. Então, agora fechou, tá certo. Vamos em frente. Desculpa, fui eu que estava com o microfone aberto. Fui para a minha sala e voltei, desculpe. Retoma para nós, Soninha. Tá bom, obrigado. Ok. Bom, então, retornando lá, eu estava dizendo, né, que esse poema do José Paulo Paes, ele busca dialogar com a fábula muito antiga de Esopo, né, que é a fábula da cigarra e da formiga. Então, nessa história que todo mundo conhece, a cigarra, enquanto a formiga se prepara durante todo o verão para a chegada do inverno, que são tempos difíceis, a cigarra só canta, ela não pensa, né, no futuro, ela só canta. Então, dentro da fábula, vem a resposta, né? Quer dizer, a formiga trabalhou duro, se preparou e vai ter um inverno tranquilo. A cigarra não, porque a cigarra só ficou cantando. Então, fica aí o recado de que, olha, é importante trabalhar, né? Temos que trabalhar duro. Não adianta ficar só cantando, né? Porque veja o que aconteceu com a cigarra. Bem, essa é a moral da história lá da fábula. José Paulo Paes, quando ele faz essa releitura da fábula, inclusive ele muda até o gênero de fábula para poema, ele dá outro recado, né? E aquele mas indica isso. José Paulo Paes está discordando, né, daquele discurso original da fábula, porque ele está levando em conta que a cantiga da cigarra fez toda a diferença durante o período em que as formigas trabalhavam duramente. Então, né, sabemos que nós sempre temos que desconfiar dos poemas, porque eles não dizem as coisas explicitamente, eles escondem coisas, está escondido por trás desse poema. O recado, né, de que, na verdade, José Paulo Paes não está falando nem de cigarras, nem de formigas, ele está falando sobre o papel da arte na nossa vida. O canto da cigarra representa o papel que a arte desempenha na nossa vida. Se não fosse a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Então, na verdade, é disso que ele está falando. E é disso que nós vamos falar hoje, né, porque... Se estamos falando que viver é uma barra, né? Mais do que nunca nós estamos experimentando esse fato, né? Na verdade, viver
viver não é fácil, né? E todos nós sabemos disso, e vários artistas deram o seu recado nesse sentido, né? De comentar sobre as dificuldades da vida, sobre a dureza da vida, sobre os obstáculos que nós precisamos enfrentar. É só a gente se lembrar do Drummond, né, e o seu poema No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, sempre tem uma pedra no meio do caminho, né? E no momento, particularmente, tem uma grande pedra, né, no caminho de todo mundo, do planeta inteiro. Então, vamos também ver aqui o que diz Guimarães Rosa, no seu Grande Sertão Veredas, né? Por meio da fala do personagem. Então, ele diz: o correr da vida embrulha tudo, e a vida assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, o que nós temos aqui? É mais uma reflexão, né, sobre a dureza da vida, a barra, né, que é viver é uma barra. Até o Bob Marley, né, já disse isso na letra da música, traduzida pelo Gil. Então ele fala: quentar o frio, requentar o pão e comer com você os pés de manhã, pisar o chão. Eu sei a barra de viver. Então, viver é uma barra, viver é difícil, viver pressupõe aí que a gente enfrente diversos obstáculos, grandes ou pequenos, né, de diversas naturezas. Enfim, lembrando lá do poema do José Paulo Paes, né, ele diz: mas se não fosse a cantiga da cigarra, seria uma barra o trabalho da formiga. Então, como que nós podemos fazer com que esses momentos difíceis, né, possam se tornar mais suaves, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Olha, nós vamos falar sobre a situação da pandemia, que é a maior barra, né, que nós estamos enfrentando, com todas as suas consequências, e o lugar da arte nesse momento. Então, nós sabemos que com a necessidade do isolamento social, né, o mundo se viu aí obrigado a criar estratégias de comunicação no universo virtual. Então, tem sido, né, bastante comum nessa área da cultura as transmissões, né, de shows, as lives, e no campo das artes visuais, né, os museus, as instituições, galerias, instituições culturais, né, as galerias, promoveram a possibilidade das visitas virtuais, de nós, né, participarmos de apresentações, de debates sobre arte, sobre cultura. Ou seja, né, a arte tem cumprido um papel importante, né, nesse período de pandemia e, portanto, de isolamento social. Então, seria interessante a gente refletir um pouquinho a respeito disso. Qual é a ação, né? O que a arte faz com as pessoas, não é? Qual o efeito que ela provoca nas pessoas? É claro que a gente sabe muito, né? O senso comum, né, diria isso de uma forma muito aí superficial. Então a gente sabe a arte é importante, a arte, enfim, é algo que é necessário para a nossa vida, mas por quê, né? De onde vem isso? O que nós poderíamos comentar a respeito das primeiras reflexões, né, que de fato foram feitas a respeito da arte e que são muito antigas e que datam lá da Grécia, né, da Grécia Antiga. Então, vamos resgatar um pouquinho dessas primeiras reflexões sobre a arte para que a gente possa entender melhor o papel que ela exerce, né, sobre a nossa vida, em qualquer circunstância, agora, particularmente nos momentos difíceis, né? Então, vamos lá.
vamos voltar um pouquinho no tempo, né? E vamos lá para a Grécia Antiga, para a gente refletir um pouco a esse respeito. Então, é lá da Grécia Antiga que nós temos as primeiras reflexões, né, registradas a respeito da arte, né? Ou seja, o que é a arte, por que o homem produz arte, qual que é o papel que a arte cumpre na nossa vida, né? Qual é o efeito que ela provoca em nós. Então, a palavra mimesis, né? Ela é obrigatória para a gente refletir sobre o que é a arte. Mimesis, né, é uma palavra grega que significa representação. Então, a arte é mimesis, a arte é representação da realidade. E, para Platão, a arte é um tipo de produtividade que não criava objetos originais, mas apenas cópias distintas do que seria a verdadeira realidade. Sendo assim, ela é falsa e ilusória. Ou seja, para Platão, a arte, sendo reprodução, representação da realidade e, portanto, cópia da realidade, ela seria algo menor, né? Seria menor justamente por ser cópia, por não ser a verdadeira realidade. Essa era a opinião do Platão. Porém, Aristóteles, seu discípulo, pensava diferente, né? E deixou essas reflexões, ou seja, essas reflexões do Aristóteles, né, que foram anotadas e estão aí à nossa disposição para que a gente faça essas reflexões, porque, então, Aristóteles, ao contrário de Platão, né, e essas ideias do Aristóteles foram registradas, estão reunidas, né, numa obra que se chama Poética, né, a famosa Poética de Aristóteles. Ele faz o quê? Ele enaltece o valor da arte. Então, enquanto Platão depreciava a arte, Aristóteles a enaltece, justamente pela sua autonomia face à verdade pré-estabelecida. Então, nesse sentido, né, para Aristóteles, a arte não é cópia fiel da realidade, mas ela inclui a criação, né, do artista. Então, a arte, na visão de Aristóteles, passa a ter uma concepção estética, não significando mais mera imitação do mundo exterior, mas fornecendo possíveis interpretações da realidade através de ações, pensamentos e palavras. Aristóteles também comenta, lá na Poética, que o homem tem uma tendência congênita para imitar e encontrar prazer nas imitações, vinculada à aprendizagem e ao conhecimento. Então, para Aristóteles, faz parte, né, das necessidades humanas ver essa realidade representada, quer dizer, o ser humano sente essa necessidade de ficção. Isso causa prazer e traz aprendizagem e traz conhecimento. Então, todas essas reflexões do Aristóteles, né, elas se basearam muito nas observações que ele fez a respeito dos gêneros presentes ali na Grécia Antiga, né, e de mais destaque. Então, ele fala lá da epopeia, ele fala da tragédia, ele fala da comédia, né, são gêneros literários. A epopeia como um gênero narrativo, e a tragédia e a comédia como gêneros dramáticos, ou seja, tragédia e comédia são gêneros ligados ao teatro. Então, observando esses gêneros e principalmente a reação das pessoas diante dessas obras, né, de ficção, portanto, ele conclui o seguinte, né, falando muito superficialmente, claro, né, só para a gente
fazer um pano de fundo aqui. Então, ele explica a tragédia da seguinte forma. É uma forma específica de mímese, ou seja, de representação, né, da realidade, expressa através do diálogo e do espetáculo cênico, visando a purificação das emoções. Ele chama isso de efeito catártico, suscitando o temor e a piedade no espectador. Ali a gente tem uma imagem, né, que representa as máscaras do teatro grego. Então, para Aristóteles, quando ele fala do teatro, né, que era importante ali na Grécia Antiga, e de grande alcance, ele, comparando os dois, a tragédia e a comédia, ele coloca a tragédia como um gênero superior à comédia, né? Porque, segundo ele, a comédia teria o objetivo de distrair, né? De provocar o riso e tal. Mas a tragédia vai além disso, né? Porque a tragédia leva ao conhecimento, ao aprendizado. Então, a gente precisava saber um pouquinho mais a respeito da tragédia, né? O que é de fato uma tragédia. Então, vocês certamente sabem que existem aqueles íconezinhos que representam o teatro, né? Que são duas máscarazinhas estilizadas, né? Uma com a boquinha virada para cima e outra com a boca virada para baixo. Aquelas duas máscarazinhas que representam o teatro, elas fazem referência justamente a esses dois gêneros, a tragédia e a comédia. E agora, focando um pouquinho aqui na tragédia, o que é uma tragédia, né? E por que o Aristóteles deu tanta ênfase a esse gênero em particular? Então, vamos ver o que ele fala aqui. Antes disso, né? Eu coloquei aqui uma imagem do teatro grego, né? Então, só para a gente se lembrar que o teatro grego, ele até estruturalmente, ele era diferente, né, que nós poderíamos imaginar como teatro hoje, um prédio fechado, em que você entra e tem lá um palco lá na frente. Então, o teatro grego, né, aqui a gente tem uma foto, né, daquelas arquibancadas esculpidas na pedra, tal, ao ar livre, imensas, né, e, portanto, comportando um grande número de pessoas. E, então, as pessoas frequentavam o teatro e eram ensinadas ali tanto comédias quanto tragédias, e muitas vezes essas peças, elas eram representadas várias vezes, as pessoas iam assistir várias vezes, e o fato é que ele percebeu que mesmo as pessoas já conhecendo as histórias, elas reagiam sempre da mesma forma, como se elas não soubessem já o desfecho, né? Então, ele busca explicar esse fenômeno, né? Como assim? E aí ele trata de alguns conceitos-chave, né? Para nós entendermos esse processo, que são, bom, primeiro é o conceito de mímese, né? Que nós já comentamos, mímese como representação da realidade, e, portanto, quando você assiste a uma peça de teatro, por exemplo, uma tragédia, que é o foco aqui do Aristóteles, você tem ali não uma história que realmente aconteceu, mas que poderia ter acontecido. Por quê? E aqueles atores que estão ali em cena, na verdade, eles são atores, né? Mas aqueles fatos não aconteceram com aquelas pessoas de fato, né? Elas estão apenas representando. Então, ele chama isso de verossimilhança, ó.
significa que o objeto da representação do poeta não é o que realmente aconteceu, mas o que poderia ter acontecido. Então, e de fato é assim, né? Não só a tragédia, que é especificamente do gênero que nós estamos falando, mas a arte, de uma maneira geral, ela é mímese, independente da linguagem, né? Então, a literatura, a pintura, a dança, a escultura, todas as formas de arte, elas são mímese, nesse conceito aristotélico. Por quê? Porque a arte seria a representação da realidade. E ele comenta, a arte é mímese, portanto, ela parte da realidade, mas ela não pode ser confundida com a própria realidade. Se a obra ela for verossímil, ou seja, a obra precisa convencer de que aquilo que se está vendo é verdade, mesmo que o espectador saiba de antemão que aquilo não é verdade. Esse é o lance da verossimilhança, né? Então, a obra tem que ser verossímil, ela tem que convencer com verdade, mesmo que você saiba que aquilo é mentira. Por exemplo, se nós pensarmos aí, né, agora atualizando aí da Grécia Antiga para os dias atuais, então, não tão atuais, né, em tempos de pandemia, enfim. Nós vamos ao cinema, nós pagamos ingresso, lá, a entrada, sabendo que tudo que nós vamos ver lá dentro, a história que nós vamos ver lá dentro da sala de cinema sendo contada é mentira. E mesmo sabendo que é mentira, nós reagimos àquela história que está sendo contada lá na tela, né? Reagimos sentindo raiva, sofrendo, né? Sentindo tristeza, até chorando. E você sabe de antemão que tudo aquilo que você vai ver é mentira, mas assim mesmo você sente como verdade. Então, é isso que ele chama de catarse, né? É uma experiência emotiva depurada que arrebata o espectador, ainda que ele saiba que aquilo não é verdade. Ou seja, né, Aristóteles refletiu sobre tudo isso lá na Grécia Antiga. E, né, por incrível que pareça, tem gente que ainda não entendeu esse lance. Quando eu falo sobre isso na sala de aula, né, eu me lembro desse exemplo. Quantas vezes o ator da novela das 9, que é o vilão, né, ele sai na rua e lá no calçadão, lá, enfim, de Copacabana, e é agredido, é xingado, né, porque a pessoa faz essa mistura, não é isso? E Aristóteles já dizia isso. A arte é mímese, quer dizer, ela parte da realidade, mas ela não pode ser confundida com a própria realidade. Agora, veja, existe uma mágica aí nesse processo, né? Quer dizer que a arte mexe com a nossa cabeça, né? A esse ponto. Então, quando Aristóteles refletiu sobre tudo isso, né? Pensando na questão da tragédia e observando a reação muito ali muito forte, né, das pessoas diante daquela história que na verdade elas já conheciam, já sabiam qual seria o desfecho. Ele comenta o seguinte: ele diz que a tragédia, ela portanto seria um gênero superior porque ela leva ao conhecimento, né, ao aprendizado. Então, ele comenta assim, nós aprendemos pela dor, a dor nos ensina. Então, ele diz assim, está aí a grande vantagem da tragédia, porque quando você assiste uma tragédia, você sofre, você sente, né, aquela dor, aquele sofrimento, e você aprende pela dor. Mas qual é a vantagem? A vantagem é que depois a peça termina e você não precisou passar por aquilo na própria pele, mas mesmo não tendo sofrido na própria pele, você aprendeu. Isso te leva a uma reflexão.
só para a gente ter uma ideia, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de algumas tragédias gregas, como Édipo Rei Antígona de Sófocles, Medea de Eurípides, Prometeu acorrentado de Ésquilo e tantas outras, né? O fato é que, lógico, né, só para falar muito por cima, porque não dá tempo, a gente teria que dedicar uma fala só sobre isso, mas, enfim, o que é uma tragédia? Quais são as características desse gênero, né? A tragédia é uma história que envolve o sofrimento e o sacrifício, mas é um sofrimento extremo, né? São histórias que envolvem situações que levam ao maior sofrimento que o ser humano poderia experimentar, né? Não só o sofrimento físico, mas em todos os sentidos. Envolve também a questão do sacrifício, o sofrimento e o sacrifício. Então, as tragédias são histórias que têm sempre um desfecho muito impactante, né? E que, observando o sofrimento e o sacrifício dos personagens envolvidos, o espectador também sofre. Mas aí que tá. Ele sofre, portanto, ele reflete, portanto, ele aprende, mas com a vantagem de que acabou a história, acabou a peça, aquele problema não me acompanha mais. Quer dizer, eu aprendi sem ter sido necessário passar por aquilo na própria pele, né? Então, Aristóteles refletiu sobre isso lá, né? Lá na Grécia Antiga. Essas ideias dele ainda são muito importantes, né? Para nós considerarmos, se nós quisermos começar aí uma discussão sobre arte. Tanto que a sua obra, né, a Poética de Aristóteles, ela está disponível aí, né, nas bibliotecas, nas livrarias, enfim, em diversas versões, versão bilíngue, de bolso, de todo tipo, né? Dada a importância que todas as reflexões ainda têm, né? Para que a gente possa pensar sobre esse processo, o que acontece, né? Diante de uma obra de arte, o que ela é capaz de fazer, né? Conosco. Então, vamos lá, continuando aqui, afinal, né? Afinal, o que é arte? Então, veja, para começo de conversa, e eu sempre comento isso, né? A arte não é algo fácil de se definir, não é isso? Deixa eu só ver um negocinho aqui que eu não consigo interagir pelo chat, só consigo ver as perguntas. A Emily está falando o seguinte, ó. Talvez seja por isso que Oscar Wilde pensava que a arte era inútil. Eu vou falar disso. Se a arte pode ser considerada um reflexo da realidade, mas não confundida com ela, então a arte pode estar em tudo e não pode ser considerada inútil. Perfeito. Eu vou falar disso agora, ó. Acho que no próximo slide vai aparecer essa história da utilidade da arte, tá, Emily? Já vou falar. Então, vamos lá. Ó. Afinal, o que é arte? Bom, não é fácil de se definir. Tem várias questões envolvidas, né? Mas aqui, nós temos uma frase aqui do Pablo Picasso, né? Do pintor espanhol, que depois aderiu às vanguardas e ao cubismo em particular. Então, ele diz assim, a arte não é a verdade. A arte é uma mentira que nos ensina a compreender a verdade. Então, veja só, e ali nós temos uma tela dele, uma tela cubista, né, de Picasso, que chama Jaqueline de Mãos Cruzadas. Então, o que nós temos ali? O Picasso, ele define a arte, e a gente, contemplando o que ele produz, a gente percebe exatamente isso. E essa reflexão do Picasso, é claro que ela remete à reflexão do Aristóteles, né? Quando ele diz arte é mímese. Sim. O que quer dizer arte é mímese? Significa dizer isso. A arte não é a verdade. Ela é a representação da realidade. Não pode ser confundida com a própria realidade. Porém, né? Então, nesse sentido, então, a arte é uma mentira. Sim.
a arte é uma mentira. Nesse sentido, de que a arte é mimese. Mas é que nós estamos muito acostumados a tratar da palavra mentira com um sentido negativo. E aqui não é isso, né? Não é no sentido negativo, é no sentido de dizer que a arte de fato é mimese, né? Então, a arte, apesar de não ser verdade, ela é uma mentira que nos ensina a compreender a verdade. Então, essa frase do Picasso retoma a reflexão aristotélica sobre a arte, né? Quer dizer, quando ele fala da tragédia, ele fala isso. Qual é a grande vantagem da tragédia? Você assiste a uma história que você sabe que é mentira, né? Mas aquela mentira te ajuda a entender a realidade, não é isso? Então, a arte faz isso. Ela é uma mentira, mas por meio dessa mentira, que é a ficção, né? Por meio da ficção, nós conseguimos refletir sobre a vida real, sobre as situações reais, né? Então, vamos ver aqui. Então, o que é arte, né? O que nós poderíamos dizer aqui? Bom, nós já sabemos que arte é mímese. Ela parte da realidade, mas não pode ser confundida com a própria realidade. Vou só voltar um pouquinho aqui, que eu esqueci de comentar a tela que a gente estava mostrando aqui do Picasso, né? Olha só. Eu acho que o que ele diz está coerente com o que ele faz, né? Porque aqui nós vemos uma figura feminina, que ele até coloca lá o título, Jaqueline de mãos cruzadas. Ele está representando uma mulher, uma figura feminina. E aí que tá, né? Os desavisados olhariam para esse quadro e diriam assim, credo, mas isso é arte? Credo, mas que mulher esquisita. Então, o Pablo Picasso poderia responder assim, né? Ele poderia responder assim, mas isso não é uma mulher, isso é um quadro, né? E essa resposta combinaria com aquilo que a gente comentou agora há pouco. A arte, ela é representação, né? Então, o artista, ele não tem esse compromisso com a representação fiel da realidade, muito pelo contrário, né? E aí eu sempre me lembro, né? A Marta tá lembrando aí das nossas aulas, né? Então, eu sempre me lembro da letra de uma canção do Gilberto Gil, que se chama Metáfora. E essa letra de música diz assim, uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível, né? Ou seja, o poeta, o artista, de modo geral, então ele é livre, né? Ele é livre para representar a realidade do seu ponto de vista, né? Então, na mesma letra de música, o Gil diz assim, por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo, nada cabe. Então, nós estamos falando dessa liberdade, né? A liberdade do artista. Então, o Picasso fez aqui uma mulher com formas geométricas aqui, e como eu disse, os desavisados olharem essa tela de credo, mas isso é arte? Que mulher esquisita. Bobagem, né? Um comentário que revela um desconhecimento sobre o que é arte. E sobre o que ela cumpre na nossa vida. A arte sempre foi incompreendida, né? Parece que ultimamente mais ainda. Então, por isso que nós precisamos esclarecer. Então, voltando lá, o que é, afinal, a arte? Bom, a arte é mimese, nós já sabemos. A arte é expressão.
Porque aí que tá, né? Aí também viria o seguinte, bom, se o artista é livre, então tudo é arte, né? Então, tudo é arte. Se eu resolver, nesse momento, pintar um quadro, eu vou fazer uma obra de arte. Não, peraí, né? A coisa é bem criteriosa. Existem alguns requisitos, né? Para a gente, de fato, definir o que seja arte. E eles estão aqui, tudo bem, arte é mimes, mas arte também é expressão, técnica e é estética. Tem um pacote completo, né? Então, mas enfim, uma coisa é certa, né? A arte tem a ver com expressão, claro. E tanto que a gente já tocou nisso, né? Quando a gente fala que o artista é livre, é porque ele está querendo expressar a sua visão de mundo, não é? A respeito de alguma coisa, de um acontecimento, de algum fato, ou seja, do mundo, né? De uma forma geral. Agora, a arte também é técnica, ou seja, a arte envolve domínio de uma técnica. Então, veja que o escultor, ele precisa dominar uma técnica, né? Para manejar lá as ferramentas, para trabalhar com o material, seja o barro, a pedra, a madeira. Da mesma forma que um escritor, ele também precisa dominar uma técnica. Qual é a matéria-prima da literatura? É a palavra. Então, é necessário saber trabalhar com as palavras, não é? Então, não é assim, alguém decide, vou ser um escritor. Não é assim que funciona, né? Quer dizer, hoje em dia também funciona assim. Por quê? Porque o livro, né, por conta de todo o mercado editorial, ele passou a ser um objeto, né? Eu já vou falar sobre essa coisa da utilidade, né, que quem foi mesmo que falou sobre isso foi a Emily, né? A Emily tocou nessa coisa da utilidade e da inutilidade. Bom, agora, enfim, arte também é estética, ou seja, envolve o belo, né? Num sentido bem mais profundo daquele que nós costumamos usar aí no dia a dia, né? Para falar do que é o belo. É algo maior. E a arte tem várias linguagens. Então, quais seriam aqui as linguagens da arte, né? A música, a dança, a pintura, a escultura, o teatro, a literatura, o cinema, a fotografia, né? E novas linguagens estão surgindo, até mesmo com a tecnologia. Agora, respondendo à pergunta da Emily, né? Olha só, o último tópico aqui, do pacote, para a gente definir o que é arte. A arte não pretende servir. Isso é importantíssimo que a gente considere, né? Ou seja, a arte não tem uma utilidade prática. Então, veja, a gente acabou de dizer que a arte é uma mentira. Agora a gente está dizendo que a arte não serve para nada. E é a mais pura verdade, né? É a mais pura verdade. E nós não estamos falando isso no sentido negativo, muito pelo contrário, né? A arte, ela só é o que é porque ela é uma mentira e porque ela não serve para nada. Como assim a arte não serve para nada? Bom, vamos explicar essa história. A arte não pretende servir, porque a arte é o quê? É expressão, né? Por meio do domínio de uma técnica, em que se reproduz a realidade de uma maneira estética. Ou seja, a arte não é feita para ter uma utilidade prática. Um quadro não é feito para ter uma utilidade prática. Um poema não é escrito para ter uma utilidade prática. Uma peça de teatro, idem. Uma canção, uma sinfonia, né? Não são feitos para ter uma utilidade prática. A arte tem outros
desígnios, né, muito maiores do que a utilidade prática. Então, isso sempre me faz lembrar um artigo, uma crônica que eu li uma vez, do Rubem Alves. Rubem Alves é um educador, né, falecido há alguns anos. E nesse texto, ele falava, o texto tinha o seguinte título, sobre moluscos, conchas e beleza. E ele falava, né, nesse texto, sobre as conchas dos moluscos. Então, todo mundo já deve ter visto um caramujo, uma concha de caramujo, né? Então, a reflexão dele é mais ou menos pelo seguinte caminho. Aquela concha, ela tem utilidade prática para o molusco, né? Serve para proteger o corpo do animal ali, que é sensível, delicado. Então, ele tem aquela concha. Mas aí ele observa que aquela concha, ela não tem só uma utilidade prática, porque aquelas conchas, elas são super bonitas, né? Tem uma questão estética, elas têm uma cor, elas têm uma forma. Então, na reflexão dele, observando essa concha, pensou no seguinte, que o homem, né, desde os primórdios aí, desde o homem primitivo, o homem começou a se virar ali para sobreviver, né, para se manter vivo nesse mundo. Então, o homem desenvolveu, aos poucos, né, conforme seu cérebro foi se desenvolvendo, ele foi desenvolvendo também ferramentas que facilitassem a sua vida. Então, ele começou a criar ferramentas, né, para as atividades diárias, armas, facas, objetos, e tudo isso foi criado para ter uma utilidade prática, né? Então, e ele diz assim, ele foi desenvolvendo técnicas para construir essas ferramentas e técnicas para plantar, porque precisava de alimento, ou seja, coisas necessárias, né, para a sobrevivência. E aí o Bellis reflete sobre o seguinte, ele diz assim, que ao longo desse tempo, então, foram desenvolvidas técnicas agrícolas para produzir mais alimento, né? É necessário conhecer técnicas, dominar técnicas, e o homem fez isso ao longo do tempo. Aí ele diz, né, da mesma forma que ele desenvolveu técnicas para produzir alimento, para plantar e produzir alimento, ele também começou a plantar e cultivar rosas, orquídeas. E aí ele comenta, mas rosa e orquídea, ele não planta para comer. E dá muito mais trabalho cuidar das rosas e das orquídeas do que da alface lá, e da couve. E aí ele diz, né, por que então que o homem faz isso? Ele não passou a cultivar, né, coisas que davam mais trabalho e que não serviam para alimento. E aí ele fala isso, né, ele chega a essa conclusão, que o nosso corpo não se alimenta só de pão, ele tem fome de beleza, né? De fato, se a gente for pensar, é isso. A arte é isso. Ela não é feita para servir para uma utilidade prática. Então, é aquela coisa, né? De novo, os desavisados, né? Muitos desavisados acham que um quadro é uma obra de arte, então, para que serve um quadro? Um quadro serve para enfeitar a parede. Então, serve para combinar com o meu sofá, que é azul, então tem um tom de azul ali no quadro, né? Então, é para isso que serve a arte. Não, a arte não é nada disso. A arte não é feita para servir. A arte é expressão, envolve também de uma técnica para se obter um efeito estético, né? Então, tá tudo aí, uma música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura, cinema, fotografia, isso não é feito para servir, né? Então, se eu pensar
Eu tenho aqui uma caneta na minha mão, uma caneta Bic, né? Então, essa caneta é arte? De jeito nenhum, jamais seria, porque ela foge completamente a essa definição de arte, né? Porque eu tenho aqui algo que foi feito para servir e outra, algo que foi feito em série, né? Aos milhões, tudo igualzinho, uma igualzinha a outra. Então, isso aqui jamais seria arte. Aí a gente pensa, mas será que isso continua desse jeito? Mas aí eu falei agora há pouco até da literatura, eu falei do livro, né? E eu disse assim, um livro parece que ele está passando a virar uma caneta, né? Porque a gente sabe que se a gente for aí consultar, né, nas livrarias, o que está mais vendido, tal, será que até que ponto aquilo já não virou uma caneta, né? Algo que é feito em série, no sentido de se esvaziar um pouco daqueles critérios ali que nós falamos, né? Então, por isso que quando a gente fala da arte começar a ser feita em série, é como se ela começasse a se esvaziar da sua essência original, né? Porque, em princípio, a arte não pretende servir. E aí que tá. Eu acho que dá para entender. Não é servir para uma utilidade prática, não. Mas é lógico que a arte nos serve em outro nível, né? Ela nos serve em outro sentido. E num sentido que é muito maior do que ter uma utilidade prática, né? E esse é o X da questão aqui. Veja só, então, qual é a função, né? Veja só, existe também uma frase, né, famosa e, portanto, muito deturpada aí, né, pelas redes sociais e tal, que diz assim, a literatura existe porque a vida não basta. Né, que é uma frase do Fernando Pessoa, que já foi atribuída a ele outros nomes. Mas é do Fernando Pessoa. A literatura existe porque a vida não basta. Ele fala da literatura, mas isso pode, né, se referir à arte de uma maneira geral. Como assim a vida não basta? Sim, a vida não basta, porque o que é a vida? Né? A vida cotidiana. A vida cotidiana é rotina. É acordar, trabalhar, se esforçar. Ou seja, lembra daquela história? Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga, mas sem a cantiga da cigarra que distrai a fadiga seria uma barra, o trabalho da formiga. Tá aí, né? A literatura existe, a arte existe, porque a vida não basta. Porque a vida é o quê? A vida é carregar comida para o formigueiro o tempo todo, né? Então, para isso existe a arte. A arte é aquilo lá que saiu lá da cabeça do Aristóteles, né? É a nossa necessidade de ficção. Segundo Rubem Alves, é o alimento lá em forma de beleza de que nós precisamos. Então, vamos ver aqui uma coisinha. Então, qual é o papel da arte? Se a arte não serve para nada, né? Se ela não tem uma utilidade prática, qual é o seu verdadeiro papel na nossa vida? E aqui nós temos o seguinte. Vocês estão vendo uma imagem aí, né? Essa imagem, ela é super famosa. Porque isso que vocês estão vendo aí é um mictório, né? Um mictório ou um urinol. Ou seja, isso aí é uma peça sanitária, né? Presente nos banheiros masculinos. Isso é um mictório.
O que esse mictório está fazendo aí? Nós estamos falando de arte, né? O que tem a ver um mictório com arte? Pois tem tudo a ver. Porque essa peça que vocês estão vendo, exatamente essa peça, né? Ela foi colocada numa exposição de arte. Um francês chamado Marcel Duchamp. Então, Marcel Duchamp, esse artista francês, né, nascido no final do século XIX, ele, convidado a participar de uma exposição de arte, ele escreveu com um pseudônimo essa peça, que ele chamou de A Fonte. E no que consistia isso? Nesse simples mictório de louça, né? Isso na exposição de 1917 da Associação de Artistas Independentes de Nova York. Então, voltamos lá. Voltamos ao mictório. Imaginem isso. Bom, Marcel Duchamp, nascido no final do século XIX, foi um artista que aderiu às vanguardas, né? São as vanguardas. Foram novas propostas de linguagem da arte que surgiram nessa virada de século. E por que surgiram novas propostas? Porque o mundo estava mudando, né? Nós sabemos bem de todas as mudanças rápidas e intensas mudanças pelas quais o mundo passou nessa virada de século, do 19 para o 20. Avanços científicos, avanços tecnológicos, né? E também, enfim, outras questões. O mundo muda. E bem naquele sentido daquela imagem. Entramos no século XX a cavalo, saímos do século XX a bordo de naves espaciais, quer dizer, uma mudança muito drástica. Se o mundo muda, a arte também tem que mudar, porque a arte não é reflexo da vida, ela não é mímese, né? Então, Marcel Duchamp quis levar uma reflexão aqui sobre a arte, né? E ele trouxe para a exposição justamente algo que diz o contrário, porque aqui nós temos um mictório, que é uma peça que foi pensada para ter uma utilidade prática, né? E aí é que tá. Por que ele fez isso? Bom, para chamar atenção para si e tal, é mais que isso, né? Quando ele leva esse mictório e coloca ao lado de quadros, de esculturas, de outras peças de arte, ele coloca esse mictório, ele nos faz pensar, né? Pensar sobre o que a arte promove. Veja só, por que todo mundo prestou atenção nesse mictório? Por que isso causou lá uma polêmica danada? Justamente porque ele fez com que nós desautomatizássemos a nossa percepção, né? Ele promoveu uma desautomatização da percepção. A arte faz isso. Então, se as pessoas entrassem no banheiro masculino e encontrassem um mictório, aquilo não causaria estranhamento nenhum. Agora, o mictório deslocado do seu lugar original, né, e colocado numa sala de exposição de arte, chamou toda a atenção. Então, a arte nos desperta, né? Ela desautomatiza a nossa percepção e nos desperta. Então, o efeito que esse mictório provocou naquela exposição é semelhante ao que nós experimentamos diante de uma obra de arte, quando ela nos causa um estranhamento inicial, e é justamente aquele estranhamento que nos desperta e nos faz olhar para aquele mesmo objeto com outros olhos, né? Então, é sobre isso que ele fala, né? Com essa atitude que ele teve. Então, olha só. Ou seja, a essa altura, eu acho que está dando para perceber que a arte tem um efeito importante sobre nós, né? Nós reagimos diante da obra de arte.
Está lá o efeito catártico de que falou Aristóteles. Então, veja, a relação entre arte e saúde mental é mais comum do que se imagina. Por exemplo, o surrealismo, que é uma das vanguardas europeias, uma das novas propostas de arte, né, que surgiu na virada do século XIX para o século XX, foi criado por um psiquiatra, André Breton, que é o fundador do surrealismo. Qual era a ideia do surrealismo? Né? Uma corrente artística, portanto, da época. Propiciar a emergência do inconsciente sem as limitações impostas pela sociedade. Deixar aflorar os sonhos, os pesadelos e desejos mais profundos. Então, veja como a arte tem um efeito importante, né, sobre as pessoas. E, portanto, como ela faz falta. Ó, a arte pode melhorar estados emocionais. E aqui a gente tem um exemplo, né? Só mencionando brevemente, Nise da Silveira, né, que viveu ali no século XX, ela dedicou-se à psiquiatria sem nunca aceitar as formas agressivas de tratamento da época. Ela defendia as atividades artísticas e expressivas como forma de tratamento em saúde mental, né? Então, Nise da Silveira é um nome importante aí da medicina, da psiquiatria brasileira, que revolucionou os tratamentos psiquiátricos, rejeitando as formas agressivas de tratamento que existiam e que eram praticadas naquela época, e ela se utilizou da arte como forma de tratamento dos pacientes ali de saúde mental. Então, veja, sem a representação da verdade, ou seja, sendo mimes, né, a arte é reflexo da vida, incluindo as inquietações, pequenas ou grandes, que fazem parte dela, né? Então, quer dizer, a nossa vida é cheia de acontecimentos, incluindo grandes questões, aí, grandes inquietações, como disse ali, pequenas ou grandes. Então, ó, as incertezas da vida, as guerras, a angústia diante da morte, as injustiças, as doenças, tudo isso faz parte da vida. E tudo isso sempre apareceu nas obras de arte, né? E particularmente as questões mais problemáticas da vida. Então, também é interessante observar, né, que períodos em que a humanidade é forçada a lidar com episódios traumáticos, como epidemias que assolam populações ou grandes guerras, costumam se refletir na arte de forma avassaladora, impulsionando revoluções criativas e estéticas. Isso é um fato, né? Então, veja que um período conturbado, um período histórico conturbado, ele sempre gera um impacto, né? Um impacto ali na arte. É interessante a gente observar que grandes obras de arte, grandes artistas se revelaram justamente nesses períodos mais difíceis. Aqui a gente está falando de grandes guerras, de epidemias, de situações de repressão, né? Política. Isso sempre gerou grandes obras. Então, aqui a gente tem um exemplo, só para citar um, né? Porque tem milhares aí, dessa tela muito famosa de Picasso. Nós falamos nele agora há pouco, né? A arte é uma mentira que nos ajuda a compreender a verdade. E aqui a gente tem a tela Guernica, de Picasso, que foi produzida num período conturbado, né? Num período difícil da história.
essa tela fala sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre o bombardeio, né, da cidade de Guernica pelos alemães, e aqui a gente vê isso, né? Essa tela aqui, na verdade, é um painel, né, gigantesco. Ela fala muito sobre a realidade. Exatamente, a Guerra Civil Espanhola. Então, por meio, de uma maneira simbólica, ele vai falar sobre os horrores da guerra. E aí que tá, diante de uma tela dessa, né, a gente analisando ali, não vamos analisar a obra agora, mas nós analisando os detalhes, nós vamos refletindo sobre a realidade. Então, nós não estamos diante da realidade, isso não é uma foto, isso não é uma cena real, é a representação, é a mímese, mas por meio da representação, nós conseguimos refletir, né, sobre o que seriam lá, de fato, lá, os horrores da guerra. Não importa se a gente nunca experimentou uma situação como essa, mas ela faz a gente refletir. Então, é a mentira, veja, e é mentira, porque ali tem um braço para lá, e tem, enfim, imagens sobrepostas, isso não existe. Mas isso não existe. É aquele comentário lá, nossa, mas que mulher esquisita. Não faz sentido esse comentário se eu estou diante de uma obra de arte, porque o objetivo da obra de arte é justamente o estranhamento, né? A arte envolve justamente a criação, então é a realidade filtrada pelo olhar do artista. Então, é isso que nós precisamos perceber, né? Então, veja, produzida em 1937, né, em Guernica, retrata o bombardeio à cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, então, na década de 30. Então, com características notadamente cubistas, perceptível pelas formas geométricas utilizadas, a atmosfera criada pelo artista denota os horrores da guerra e suas terríveis consequências, né? Então, é isso que a arte faz, ela nos leva a refletir sobre situações sobre as quais a gente nunca pensou, ou sobre situações que a gente já pensou, mas a gente enxergava de uma forma limitada. Ela amplia a nossa percepção. Então, essa é a função da arte. A arte não é uma coisa bonitinha que a gente pendura na parede, né? A arte não tem essa vocação, ela tem, né? Como eu disse aí, ela tem desígnios maiores. E esse é o maior, né? É fazer a gente refletir, é fazer a gente ampliar a nossa visão de mundo. E é por isso que a arte faz falta na vida das pessoas, né? Então, agora, né, falando de literatura e pandemia, especificamente, já que nós estamos vivendo um momento assim, né? E aí eu encontrei uma notícia que eu achei muito interessante, que dá conta do seguinte, desde o começo da pandemia, o IBAC, Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, e a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura em Parelheiros, em São Paulo, trabalham para que as práticas de leitura e literatura construídas ali não se percam, mesmo durante o isolamento social. Né? É uma notícia que eu encontrei, eu não sabia disso. Então, havia um trabalho, né, nessa comunidade com leitura. E durante a pandemia, eles desenvolveram ações solidárias, e nessas ações solidárias, né, na cesta básica que eles entregavam para as pessoas da comunidade, junto com itens fundamentais como álcool gel, né, e arroz, estão também livros de prosa e poesia. Então, veja só que visão, né, que visão que eles tiveram ou seja, de confirmar tudo isso que a gente está falando desde o começo da nossa conversa, da importância de alimentar, né? As pessoas não só com alimentos de fato, mas com arte, né? E isso me fez lembrar... ainda deixa eu só comentar aqui. Então,
existem estudos, né? Fazendo essa ponte aí entre uma coisa e outra. Para a antropóloga francesa Michelle Petit, não é casual o encontro entre literatura e pessoas experienciando adversidades. Não é casual. Durante mais de 20 anos de pesquisa sobre práticas de leitura, ela percebeu que pessoas em situação de vulnerabilidade, como pobreza, violência ou refúgio, encontram nas histórias ficcionais um espaço de conforto e elaboração. Né? Então, é como se a literatura fosse um refúgio e um respiro. Aqui eu estou falando de literatura, mas é claro que isso vale para todas as linguagens da arte, a música, enfim, né? Todas as linguagens. E aí, veja, lembrando dessa notícia, não é, que eu encontrei lá sobre essa comunidade lá em Parelheiros, é inevitável, né? Eu me lembrei desse texto que tem como título Direito à Literatura, e que é de Antônio Cândido, né? Antônio Cândido, que é um dos principais críticos literários, né, contemporâneos, já falecido, mas ele tem um texto famoso que se chama justamente O Direito à Literatura, que está no seu livro Vários Escritos. Ele defende nesse texto que uma sociedade justa pressupõe o respeito aos direitos humanos. E a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades, em todos os níveis, é um direito inalienável. E ele diz ainda que a literatura é um instrumento de humanização, porque leva à reflexão, à aquisição do saber, ao afinamento das emoções, ao senso da beleza e à percepção da complexidade do mundo dos seres. Né? Então, veja, aquela cesta básica contendo alimentos e também livros, né? Obras literárias, claro, não qualquer livro, né, mas obras literárias, tem tudo a ver aqui com o pensamento do Antônio Cândido. Esse texto é de 88, né? 88. E nesse mesmo texto, Antônio Cândido ainda diz assim, escrito em 88, ele diz assim, vivemos em tempos extremamente bárbaros. Ele diz isso, em 88. Vivemos em tempos de barbárie. Porém, felizmente, já não se nota o elogio da barbárie. Ele escreveu isso em 88. Aí, né, se a gente pensar 30 e poucos anos depois, e a gente olhar ao nosso entorno, né, continuamos vivendo num mundo extremamente bárbaro. Só que não dá mais para dizer, como dizia Antônio Cândido, felizmente já não se ouve o elogio da barbárie. Hoje nós temos ouvido o elogio da barbárie, parece que as coisas pioraram um pouco, né? Então, e qual que é o lugar da arte hoje? Né? Como será que a arte vem sendo vista, tratada? Quando a arte começa a ser atacada, né, isso é um problema, né? Isso é revelador, né? Porque a arte é um fator de humanização. Então, veja só, a beleza e a feiura do mundo transparecem na obra de arte e a humanizam. Tem gente que a arte só fala de coisa bonita. Não, a arte fala sobre a vida, e a vida tem coisas feias, bem feias. Porque revelam o próprio homem. Por meio da linguagem simbólica da arte, é possível reconhecer o mundo em que vivemos, porém de uma forma amplificada e desautomatizada. Ela é capaz de despertar a nossa percepção, fazendo-nos enxergar o mesmo objeto com outros olhos, muito mais aguçados. É por isso que se diz que a arte, além de humanizar, também é capaz de transformar o indivíduo, porque o leva a questionar, só um instantinho aqui, a questionar, a criticar, a sensibilizar-se, a conscientizar-se.
Eu acho que eu ainda tenho um tempinho, não é isso? É isso mesmo? Ou eu estou saindo do horário aqui? Não, tem sim, professora. Até às 10 horas, tem sim. Ah, então tá bom. Então era o que eu estava programando mesmo. Tá. Então, veja só. Então, voltando lá. Então, veja. Enquanto... Deixa eu só botar aqui onde eu parei. Ah, tá. E a literatura especificamente, ó. Então, sobre a literatura, especificamente, a gente tem que saber discernir, né, que um texto literário é diferente de um texto não literário, justamente por essa questão, né? O texto não literário ele vai promover o uso não habitual das palavras, né? Ó, nos textos comuns não literários, o redator escolhe as palavras pela sua significação. Na elaboração de um texto literário, ocorre a preocupação com outra operação tão importante quanto a primeira, a combinação. Então, seleção e combinação de palavras articulam-se. Então, é muito diferente, né? Quando eu tenho um texto não literário, um texto que visa a comunicação, a escolha das palavras obedece a outros critérios. Então, aqui nós temos, olha, alguém se lembrou ali da chave, né? Eu sempre falo da chave. E essa questão, né? Para que a gente possa fruir, né, a arte de uma maneira geral, a literatura em particular, nós temos um conselho do Drummond, né? O seu poema Procura da Poesia, né, na qual ele reflete sobre o fazer poético, ou seja, sobre a própria atividade do escritor e, portanto, do artista, de uma forma geral, ele diz assim, como se ele estivesse aconselhando o seu leitor: chega mais perto e contempla as palavras, cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra, e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Então, aí é que está, né? A linguagem da arte, sendo uma linguagem simbólica, metafórica, ela exige mais. Ela exige mais, né, do leitor, do espectador, e é justamente por exigir mais que ela nos leva além, né? E então é necessário que a gente tenha essa chave, que a gente adquira essa chave, né? Para que a gente possa penetrar no texto e, de fato, né, poder enxergar além do que nós enxergaríamos se só observássemos a superfície. Então, é aquela coisa, desautomatiza, né? Ó, chega mais perto, contempla. Tem 1000 faces secretas sobre essa face neutra. É o convite para desautomatização, né? Sai do automático. Vamos enxergar as coisas, vamos ampliar, né, a nossa percepção. E aqui, né, falando em Drummond, a gente tem aqui um trechinho de um poema dele que se chama América. América é um poema que está presente num dos livros do Drummond, que se chama Rosa do Povo. Esse livro, Rosa do Povo, ele foi publicado no pós-guerra. E, né, a gente está falando pós-guerra, estamos falando da Segunda Guerra Mundial, com todos os horrores, né, que foram vivenciados nessa ocasião. Lembrando que a gente falou agora há pouco, né, sobre como que a arte reflete a realidade, né? Então, Drummond escreveu esse poema, todo esse livro, na verdade, A Rosa do Povo, no pós-guerra, ou seja, ele estava envolvido, né, por essa, enfim, os horrores que a guerra proporcionou.
Então, nós falamos ali, né, que as situações difíceis, elas são muito, ao mesmo tempo que nos trazem muito sofrimento, elas também nos oferecem a oportunidade de refletir, enxergar melhor as coisas. E A Rosa do Povo é um livro que fala muito, está muito influenciado pela questão da Segunda Guerra Mundial, por tudo que aconteceu, né? Portanto, é um livro que fala muito sobre a solidariedade, fala muito sobre empatia, né? Alguém que aprendeu muito com tudo aquilo que viveu. Então, esse aqui é um trechinho do poema América, e ele fala assim: uma rua começa em Itabira, que vai dar em qualquer ponto da terra. Nessa rua passam chineses, índios, negros, mexicanos, turcos, uruguaios. Seus passos urgentes ressoam na pedra, ressoam em mim. Pisado por todos, como sorrir, pedir que sejam felizes? Sou apenas uma rua, numa cidadezinha de Minas, humilde caminho da América. Então, né, como certamente todo mundo sabe, Drummond é itabiano, né, é mineiro de uma cidadezinha chamada Itabira do Mato Dentro. E veja, aqui ele está falando sobre esse momento, né, o final da guerra, e o que ele está querendo é que aquilo não se repita, né? Então, veja a imagem que ele cria. Ele fala de uma rua que começa lá em Itabira, no interior de Minas, uma cidadezinha, e que ela passa, nessa ruazinha de Itabira, eu concordo, Wilton, eu não sou mineira, mas eu mereceria ser. Então, uma rua começa em Itabira, e ela vai dar em qualquer ponto da terra, não é isso? Parece que esse poema faz a gente refletir sobre esse momento que a gente está vivendo. O que nós estamos vivendo aqui, o que se vive lá em Itabira, é o que se vive em qualquer ponto da Terra. Nós estamos numa pandemia, todo mundo está no mesmo barco, furado, mas está, né? E ele revela o quê? Revela aqui uma solidariedade, o reconhecimento de que todo mundo está passando pela mesma rua, né? Veja, os chineses, os índios, os negros, os mexicanos, os turcos, os uruguaios, os passos urgentes ressoam na pedra, ressoam em mim, né? Então, tá lá. Ele fala de uma sensação de ser pequeno, porque, na verdade, o seu desejo era de que, né, todos eles estão ali buscando a mesma coisa. Mesmo que não se entendam linguisticamente, todos os povos estão unidos pela sua humanidade. O poeta cria uma imagem para reforçar essa ideia. Ele parte do específico, uma rua de Itabira, que desemboca no genérico, em qualquer ponto da Terra. E num gesto de fraternidade, ele deseja que todos sejam felizes, apesar de se reconhecer impotente pela sua pequenez. Mas ele tem esse desejo, ele tem essa empatia. Ele aprendeu com o sofrimento, né? Ele aprendeu. Então, vamos lá, ó. E aqui a gente tem mais um outro poema dele, né? Que se chama Canção Amiga, que, na verdade, tem a ver com o poema América. Eu sei que está pequenininho aí, mas eu vou falar. Então, ele diz assim: eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo com quem ama, anda ou sorri. No jeito mais natural, dois carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas formam um só diamante.
Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Então, veja, esse poema vai no mesmo caminho da solidariedade, né? De alguém que passou e vivenciou em tempo real os horrores da guerra e que percebeu que aquilo não é de jeito nenhum daquilo que nós precisamos. Então, ele busca outro caminho, né? Então, Canção Amiga foi escrita no pós-guerra e revela a esperança na fraternidade universal, com a derrocada do nazifascismo e a crença num projeto de paz e desarmamento. Milton Nascimento, outra grande voz da alma mineira, outro mineiro, embora, só que não, né? Milton Nascimento nasceu no Rio, mas tem alma mineira. A de carioca, olha lá. Ele musicou esse poema, Canção Amiga, em 78. E essa música, ela está no antológico álbum Clube da Esquina número 2, que só podia ser coisa de mineiro, né? Com certeza. Que está aqui comigo. Aliás, está ali na minha parede, tem uma capa. Então, Então, em síntese, Canção Amiga é um poema no qual o eu lírico expressa o ideal de se conseguir, de alguma forma, por meio das palavras, verdade, Francisco, despertar a consciência dos adultos, para que, dessa forma, se garanta às crianças, símbolo do futuro, uma existência plena e pacífica. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Esse era o desejo do Drummond, né? Ali no pós-guerra. Então, podemos hoje nos sentir como Drummond, igualmente pequenos e impotentes, diante do cenário com o qual nos deparamos diariamente. Mas a nossa força está justamente na capacidade de sensibilizar, de nos humanizar. E ele nos convida. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Ok? É isso. Obrigada. Eu só não tenho acesso aqui ao chat. Acho que eu cumpri meu horário. Ô, professora, obrigado pela apresentação. Muito boa palestra, professora. Obrigada, Francisco. Professor Cido, fala alguma coisa, professor Cido? Soninha, que maravilha, Soninha, que delícia te ouvir. Obrigada, Cido. Olha, vou usar essa. Cadê a chave? Isso, trouxeste a chave. Cadê? Trouxeste a chave. Lembrei do filme. Do filme A Vida é Bela. Lembra? Isso. Tudo a ver, né? Ele bate palma e aí vem a chave. Exatamente. A chave é um código legal, hein? Sim, com certeza. Soninha, eu acho que tem muita coisa no chat e tudo, mas a gente tem uma meia hora para o pessoal dar uma descansada. Uhum. E aí, em nome da comissão, né, agradecer muito sempre as suas palestras, né? Olha, o pessoal está aplaudindo aqui em pé. Então, Soninha. Aí, Francisco, então, desculpa, para a gravação, às 10h30 com o professor Daniel, tá bom? Isso, os riscos de acidente.